Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo, porque foi numa festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu. Vocês lembram que Jesus morreu? Vocês sabem, né? Que Jesus morreu na festa da Páscoa. E depois ele apareceu para os discípulos durante 40 dias. E ele pediu que, depois que ele foi assunto aos céus, ele pediu que os discípulos ficassem reunidos em Jerusalém. E ele disse que desceria o Espírito Santo sobre eles. Então, quando eles estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a Páscoa, muitos judeus de diversos lugares vinham celebrar a Páscoa. Por isso que naquele momento que os discípulos recebem o poder do Espírito Santo, eles falam em muitas línguas. Porque tinha muitos povos com diferentes línguas. Então eles foram cheios do Espírito Santo e falavam naquelas línguas as maravilhas de Deus. Eles evangelizaram as nações e as pessoas que estavam ali presentes. E assim que começou o mover do Espírito Santo na igreja. Porque na terra está conosco desde a criação. Quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis, que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O Espírito estava presente na criação. Toda a Trindade estava presente na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre esteve entre nós. Mas foi na festa de Pentecostes que mudou a ação do Espírito Santo. Como Jesus disse, Ele está entre vocês, mas estará em vocês. Amém? Isso é lindo, tremendo. Nós estamos vivendo uma dispensação, uma era onde Deus habita em nós através do seu Espírito. Quem crê em Jesus aqui já entregou a sua vida para Jesus. Entende que Jesus morreu por você e Ele é o seu Salvador. Pois o Espírito de Deus habita em você. Isso não é tremendo? Que o Espírito de Deus veio habitar em você, dentro de você e nós, na parte mais íntima que é o nosso espírito. Então nós temos hoje motivos para celebrar e nos alegrarmos no Senhor. Eu quero falar sobre intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Nós temos o Pai, Criador de todas as coisas. Nós temos o Filho, Jesus Cristo, que é a manifestação do Pai que veio até nós. É o Deus Emanuel. E nós temos a pessoa do Espírito Santo de Deus. E dizem que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos compreendida. Não se sabe muito bem definir sobre o Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, quando eu penso no Deus Pai, Criador, onde você imagina Deus? No mais alto céu, sentado no trono. Não é assim que você imagina Deus? Poderoso, comandando todas as coisas. Jesus, a gente imagina um jovem, né, que morreu com 33 anos. Mas eu imagino um jovem formoso, sentado num trono à destra do Pai. Como diz a palavra, intercedendo por nós hoje. E o Espírito Santo? Como você imagina o Espírito Santo? Que forma você imagina o Espírito Santo? Sempre, quando se vai ilustrar sobre o Espírito Santo, a gente ilustra dessa forma. Ou como uma pomba ou como uma luz. Porque foi dessa forma que a palavra de Deus descreve que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Como uma forma de pomba, né? Uma forma de uma ave, de um pássaro. E às vezes a gente pensa com o Espírito Santo como uma força, né? Uma explosão, uma luz, uma coisa muito assim que nos ofusca.
poderosa. É assim que a gente pensa no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem uma forma, mas ele é uma pessoa. Ele é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Deus, ele vai se revelando assim. O Criador se tornou homem, veio até nós e eles, estão nos céus, mas o Espírito de Deus está na terra. Usa-se uma ilustração que eu acho muito boa, que é sobre as formas da água. Que a Trindade seria como as formas da água. A água a gente tem no estado líquido, que jorra, como o rio que jorra. Estado sólido, que é o gelo. E o estado gasoso, que é esse aqui. Está vendo aqui essa nuvem que está aqui? Tem aqui no palco, jogando uma nuvem. Então, seria a mesma essência, mas com formas distintas de se manifestar. Assim é a Trindade. Formas distintas de se manifestar, mas os três são um em essência. Aleluia! Glória a Deus! Como definir o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença de Deus. Olha, para vocês lembrarem do que eu vou falar, como definir o Espírito Santo? Começa-se com 3 P's. É a presença de Deus, é o poder de Deus e a proteção de Deus. Diga comigo, o Espírito Santo, como podemos defini-lo? O Espírito Santo é a presença de Deus. Diga comigo, presença de Deus, poder de Deus e proteção de Deus. Essa é a manifestação do Deus Espírito nessa era. É a presença de Deus. Jesus, quando ele veio, ele disse assim: eu estou aqui, mas eu preciso ir, porque se eu não for, não virá o Consolador. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero estar com vocês. Jesus está dizendo, eu estarei com vocês através do Espírito Santo. Em João 16:7 diz assim, Jesus dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu vou lhe enviarei. Então, o que Deus está nos garantindo, o que Jesus está nos garantindo, é que Ele estaria presente conosco, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Jesus disse isso lá em Mateus 28:19-20. Quando Ele dá as instruções para os discípulos, Ele diz assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco. Jesus falando. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus está conosco hoje? Através do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus conosco. Então, aprenda a ter intimidade com Ele, a vê-lo, a discerni-lo, a senti-lo, a presença de Deus. Eu costumo chamar o Espírito Santo de companheiro constante. Eu o nomeei. Para mim, eu falo, Espírito Santo, você é o meu companheiro constante. Quando eu levanto, eu oro a Deus sabendo que Deus está ali através do seu Espírito. Quando eu caminho, entro no meu carro, eu peço proteção sabendo que é o Espírito Santo que me protege. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu peço capacitação de Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está ali para me auxiliar em todas as coisas. Meus queridos, olha como somos amados por Deus. Amém. O Espírito Santo está conosco, é a presença de Deus. Mas o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo, a palavra em grego é dunamis,
É como se fosse uma explosão, porque o Espírito é poderoso, é o poder de Deus. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Em Lucas 1:35 diz assim: respondeu-lhe o anjo para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo envolveu Maria com poder, porque o Espírito é poder. Espírito Santo que traz a vida, que faz gerar. Na criação estava o Espírito Santo, trazendo a vida, as coisas. E o Espírito Santo concebeu vida no ventre de Maria. Jesus foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus à vida. Colossenses 2:12 diz assim: tendo sido sepultados, está dizendo que nós, espiritualmente falando, somos sepultados com Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui quando diz que o poder de Deus é quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, fala do Espírito Santo. E ele diz assim, e o que acontece no batismo? A semelhança de Jesus, vocês são sepultados com ele no batismo, mas assim como eles foram ressurretos pelo poder do Espírito Santo, nós somos também. Espiritualmente hoje, mas um dia nós seremos ressurretos no nosso corpo. Todos nós que aceitamos Jesus como Salvador, teremos um corpo glorificado, à semelhança de Jesus, que tem um corpo glorificado e está à destra do Pai. A palavra de Deus diz que Jesus foi o primogênito dessa criação. Ele foi o primogênito do quê? Dessa geração de ressurretos. Porque ele veio em carne, morreu e ressuscitou. E nós, a sua semelhança também. E isso acontecerá no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou a Jesus. Ele está presente na nossa formação. Ele estava presente na ressurreição. E Ele está presente também na nossa ressurreição, na nossa salvação. No dia que dizemos sim para Deus. Entendemos que Jesus morreu por nós. Então nós dizemos sim para Deus. E o Espírito Santo vem e nós somos batizados no Espírito, inseridos no corpo de Cristo. E hoje somos família de Deus. Tudo pela ação de quem? Do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Mas o Espírito Santo também é proteção de Deus. Jesus, Deus, quando nós aceitamos Jesus e fazemos parte da família de Deus, Deus, através do seu Espírito, nos guarda de todo o mal. Em 1 Pedro 1:5, diz que somos guardados pelo seu Espírito, e diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Deus, através do seu poder manifesto no Espírito Santo, Ele nos guarda e Ele nos prepara para a salvação que viveremos, revelado nos últimos tempos. Hoje nós entendemos, para nós é muito simples isso, mas se vocês imaginam, para um povo que foi recebendo gradualmente a revelação de Deus, até que o Messias veio. E muitos nem entenderam, por isso não aceitaram. Mas os que aceitaram, Deus, deu poder de que aqueles que aceitassem através da fé, se tornassem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, como diz a palavra. Então,
o Espírito Santo nos guarda até que a salvação completa seja revelada a nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Em Efésios 1:13, relata o que acontece com a ação do Espírito Santo em nós e diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O selo, o que é o selo? O selo, ele trazia o que? A identidade de possessão. Quando se escrevia uma carta e se selava e era enviado para alguém, a pessoa que viu o selo, ela dizia, veio da parte de tal pessoa. O selo traz a garantia. O Espírito Santo traz a garantia, habitando em nós, que somos de Deus. Na ressurreição, de todos, quando todas as coisas findarem, a palavra de Deus diz que Deus vai separar o joio do trigo. Porque hoje em dia, nem a gente consegue fazer isso. Deus disse assim, olha, não tente dizer quem está salvo e quem não está. Porque só o Senhor sabe dizer, porque o Senhor conhece o coração. Mas no dia final, quando Deus julgar todas as coisas, quando Ele separar os filhos, as ovelhas dos bodes, como diz a Bíblia. Eu sou ovelha, espero que você seja ovelhinha também. Como Deus vai saber quem é dele e quem não é dele? Ele vai ver o selo. Se você tiver o Espírito de Deus, você é dele. Porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus tem o Espírito de Deus. Nós temos o selo, que é a presença do Espírito Santo, que nos diz, que nos garante. Tanto o Senhor nos vê o selo, sabe que somos filhos dele, como toda esfera espiritual, Satanás, os seus demônios, ele reconhece que somos de Deus pela presença do seu Espírito em nós. Meu querido, minha querida, você já pensou quando você vai andar por aí? Você tem que andar se sentindo o tal. Não porque somos grandes em nós mesmos, mas porque Deus te honrou, dando o seu Espírito para habitar em você. Deus resolveu habitar em você e fazer de você o templo do Espírito Santo. Então você não pode andar por aí cabisbaixo, com uma ideia errada de quem é você. Porque Deus te ama a tal ponto de ter enviado Jesus e ter engendrado um plano para habitar em você, vivificar o seu espírito e estar com você todos os dias da sua vida, todos os minutos, todos os segundos, até a consumação dos séculos. Então não deixe o diabo trabalhar na sua mente para que você sinta menos do que você é. Porque você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa. Nós podemos viver aflições nessa vida, mas o Senhor é aquele que através do seu Espírito nos empodera e nos ajuda a viver qualquer circunstância. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu sei viver qualquer coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo? O Senhor Deus através do seu Espírito. Ele falou, olha, eu posso viver em abundância, posso ter um grande banquete, posso passar privações, posso fazer vários jejuns. Eu sei viajar bem confortável no navio, mas eu sei viver naufrágios. Eu sei viver bem, ser bem recebido pelos irmãos e ser honrado, mas eu também sei ser açoitado quando eu não for recebido em um lugar. E é pelo Espírito Santo que nos empodera a viver qualquer situação. Então,
nós temos que nos alegrar. Você já pensou? Você é capaz de entender que Deus vive em você? Que Ele fez você templo do Espírito, habitação. Olha que coisa poderosa, a gente tem que aprender a se relacionar com o Espírito Santo. É por isso que eu quero falar como ter intimidade com o Espírito Santo. É um exercício, a gente tem que aprender a conhecer o Espírito Santo e se tornar conhecido do Espírito Santo através de um relacionamento íntimo. Você adquire intimidade quando você se expõe àquela pessoa. Você torna-se conhecido de alguém quando você se expõe àquela pessoa, quando você se revela, não é? Eu sou casada há 40 anos com o Lamartine. A gente se conhece muito bem. Eu leio o semblante dele. Eu sei quando ele está triste, quando ele está preocupado, quando ele está alegre. Leio tudo. A gente lê a mente um do outro. E é verdade, gente. E com o Espírito Santo é assim, à medida que você se expõe a Ele, você vai se tornando íntimo. E Ele vai começar a falar com você e você vai ter discernimento em muitas coisas na sua vida. Ele vai te alertar, olha, não vai por esse caminho, não faz essa sociedade, não entra nesse negócio, esse lugar não é bom para você. Cuidado com essa pessoa que ela não é flor que se cheira, ela pode te trair. O Espírito Santo, quando você adquire intimidade, você já pensou, tem intimidade com Deus que tudo sabe? É muito importante, porque Ele vai te proteger de muitas coisas. Então, fale aquilo que você sente para o Espírito Santo. Se exponha. E você se expõe quando você fala. Em Filipenses 4, de 6 a 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que vem através de quem? Quem que dá a paz? Espírito Santo, é um fruto do Espírito, paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Ter intimidade com o Espírito Santo é conversar com o Espírito Santo. Aquele livro do Benny Hinn ficou tão famoso, né? Que se chamava Bom Dia, Espírito Santo. Porque ele ensinou uma coisa muito simples, mas importante da gente entender, que quando você acorda, o Espírito Santo está lá, então não ignore o Espírito Santo. Eu gosto de acordar, pelo menos ficar na cama 15 minutos antes de levantar. Primeiro para me recuperar as forças, mas não levantar sem fazer uma oração. E cada fase da vida eu faço uma oração, dependendo daquilo que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida naquela fase. Mas eu sei que o Espírito Santo está lá. E quando eu dou bom dia para a Trindade. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Então se exponha, se você está ansioso, fale com Ele. Porque a gente fala com tanta gente, não é? Quando a gente está ansioso, quer contar para alguém para sair a ansiedade. Entra no seu quarto e faça uma oração e abre a palavra e lê um salmo para você ver se você não é inundado pela presença do Espírito Santo através de paz. Torne-se íntimo do Espírito Santo, confesse os seus erros para o Espírito Santo. Porque o que o Satanás faz? Primeiro ele vem, te tenta, faz você errar, e você peca, e você se sente culpado e vai embora de Deus. E o diabo consegue o que ele queria na sua vida. Mas se você, porventura, cair numa tentação, transgredir a vontade de Deus, e for para Deus em vez de correr de Deus, Satanás perdeu. E você faz isso confessando os seus pecados, cientes que Deus vai perdoar os seus pecados, porque Ele já pagou um alto preço por eles, através da vida de Jesus. Não tem nada de tão ruim que você tenha feito no mais escondido lugar, que você não quer nem mencionar, você não é capaz de mencionar.
Você não quer que ninguém saiba. Deus sabe. Então por que você não se expõe? Diga, Senhor, eu fiz, me perdoa. E você vai sair limpo daquela situação. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se expõe ao Espírito Santo. Fale com Ele, aprenda com Ele. Muitas vezes a gente quer que alguém ore por nós para nos trazer uma resposta. Às vezes é bom ter um profeta do seu lado, te ajudar, um líder espiritual. Mas se você estiver numa situação que você não tem nenhuma ajuda, você tem o Espírito Santo. E aliás, se alguém te ajudar, que seja através do Espírito Santo. Não caia na larábia aí. Larábia que fala? De muitos falsos profetas que às vezes dá uma direção totalmente errada para você. Se você tiver o Espírito Santo e aprender a ouvir o Espírito Santo, você nunca vai cair numa cilada. 1 João 2,20 diz assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Diga assim: eu possuo a unção que vem do Santo. Que é o Espírito Santo, é a unção que vem do Santo. E através do Espírito Santo, você tem conhecimento, porque Ele te ensina todas as coisas. Amém? Sabe aquela coisa que você olha para uma pessoa, ou você vai entrando numa situação que o Espírito Santo vai falando, não cai nessa. Gente, uma vez eu não ouvi o Espírito Santo, e eu me ferrei. Deus fala muito comigo através de sonhos. E eu tive um sonho que entrava uma pessoa na minha casa e que essa pessoa, quando entrava, ela se transformava num demônio. E eu acordei. E naquele dia, eu ia entrevistar uma mulher que seria uma funcionária em casa. E eu recebi aquela mulher, uma mulher bem vestida, sabe, que até com muitos atributos para a posição que ela ia tomar. Falava bem. E eu olhava para ela e falava assim: ah, não deve ser ela não, esse demônio que eu vim entrar em casa. Gente, e não ouvi o Espírito Santo, porque eu ficava incomodada. É ela. Aí eu falava: não, não é ela, não é possível. Achei que não era ela. E aceitei aquela pessoa em casa. Foi a única pessoa que entrou em casa e nos trouxe grandes problemas. O Espírito Santo me avisou e eu não quis ouvir. Então, gente, quando o Espírito Santo avisar, quanto mais intimidade você tem, mais ele te avisa. Não, aprenda a ouvir o Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, a unção que vem e te ensina. Olha que texto lindo que descreve essa realidade. Em 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, que é o Espírito Santo, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. Aqui está falando de uma onda falsa, uma teologias, que o povo estava sujeito. E ele diz assim: olha, o Espírito Santo vai te ensinar, e aquilo que ele ensinar é verdadeiro. Então nós temos o Espírito Santo que nos ensina, nós precisamos ouvi-lo. Precisamos conhecer o Espírito Santo, nos fazer conhecidos e conhecer o Espírito Santo. Saber o que a palavra de Deus diz sobre ele. Tem um texto que diz assim, até ministramos aqui no Essência, que nós não recebemos o espírito de covardia, mas o espírito de poder, diga poder, amor e moderação. Moderação significa mente sã. Esse é o espírito que nós recebemos. Não nos deixa encovardados, mas nos dá ousadia.
Porque Ele é poderoso e nós estamos nesse poder, não é no nosso poder, mas é no poder do Espírito Santo. Pode ir, se Deus disser vai que Ele vai te ajudar, porque o Espírito de poder está sobre a sua vida. Amém? O Espírito de amor, o Espírito Santo nos mostra o quanto somos amados por Deus. E através da sua atuação em nós, somos capazes de amar. E o Romanos 5,5, eu amo esse texto. Preste atenção nesse texto, porque quando eu estou cabisbaixa, me sentindo zero à esquerda, eu lembro desse texto. Diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado no seu coração através do Espírito Santo. Deus te ama, Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer um bom futuro, Ele quer que nós sejamos plenos e felizes, que sejamos poderosos, prontos a viver qualquer situação em nossas vidas. Porque Ele nos ama, Ele já fez tudo o que poderia por nós, Ele já enviou Jesus, Jesus já morreu por nós, e em Cristo Jesus temos todas as coisas que necessitamos, todas as respostas para as nossas inquirições, toda a provisão para as nossas necessidades, todo amor suprindo o nosso vazio, porque nós sentimos falta do amor em nossas vidas. Mesmo que ninguém te amar, como diz a palavra, até a sua mãe te abandonar, Deus não te abandona, porque Ele está aí através do Espírito Santo. Amém? Tenha experiências com o Espírito Santo, adquira intimidade. E nós temos experiências com o Espírito Santo quando começamos a servir na igreja. Quando discernimos o dom que o Senhor nos dá para que nós sirvamos, e a gente começa a entrar na atmosfera do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz enchei-vos do Espírito Santo, entre na esfera do Espírito Santo, é uma esfera. Que você já não anda no natural, mas você anda no sobrenatural. São as manifestações do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, de 4 a 11 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo se manifestará através da sua vida com os dons que o Senhor Deus está dando a você. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Lamartine tem esse dom do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. É uma fé que não é essa fé comum, é uma fé sobrenatural. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Todos nós podemos orar por alguém e ser curado, mas tem gente que tem um dom especial de cura. O Ramon tem dom de cura. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimentos de espírito. O Senhor me concedeu esse dom. Discernimentos de espírito. A outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. É assim que a gente tem intimidade com o Espírito Santo. Vai servir e o Espírito Santo vai derramar sobre sua vida dons, e você vai começar a entrar nessa esfera espiritual. Eu tenho discernimento de espírito. Se eu vou numa casa, eu discerno o espírito da casa. Uma vez, há muitos anos atrás, nós fomos pregar no interior. E nós chegamos lá, fomos hospedados pelo casal de pastores da igreja. E eu dormi e tive um sonho. Eu sonhei que eu ia para a sala daquela casa e abria-se como se fosse um porão. E naquele porão daquela casa tinha muitos demônios. Não era um só, era uma reunião de demônios. Era uma opressão horrível, eu acordei.
Aí eu falei para o Lamartine, meu amor, eu tive esse sonho aqui, deve ter problemas gravíssimos, porque tem muito demônio nesse lugar, casa dos pastores. Aí o Lamartine chamou o casal, começou a conversar e eles se abriram. Um feiticeiro simulou uma conversão e enfeitiçou a pastora. A pastora estava apaixonada pelo feiticeiro que se dizia convertido. E ela ficava louca. Ela não conseguia ficar em casa. Ela saía andando pela cidade para procurar o homem. Olha que ação maligna. Eu estou contando isso porque a gente orou por aquele casal e a gente soube que eles conseguiram se libertar, sair daquela situação. Mas isso é intimidade com o Espírito Santo. É receber o Espírito Santo comunica para que você seja usado. Isso é muito importante. Ouvir é tão bom quando o Espírito Santo te usa para alguma coisa. Eu me lembro, uma vez um casal que a gente recebeu, há muitos anos atrás. Eu conto coisa de muitos anos, porque às vezes as pessoas nem estão aqui e não vão ser expostas, né? Um casal, muitos anos atrás. Eles iam casar e foram se aconselhar em nossa casa. Aí a gente recebeu, eu recebi num jantar, a gente aconselhou, oramos por eles e eles foram embora. Naquela noite eu tive um sonho. E eu via que na minha casa entrava um demônio e sentava no piano e ficava olhando para mim. Aí de manhã eu falei, meu amor, eu tive um sonho. Que o demônio entrava aqui em casa. E ontem foi esse casal que veio. O demônio deve ter entrado por eles. Ora a Deus. O Lamartine orou a Deus e Deus revelou para ele. Deus revelou para o Lamartine, ele tem palavra de conhecimento, que aquele casal tinha feito um aborto. Olha que coisa específica. Nós chamamos o casal de novo. O Lamartine começou a orar, falou, vocês precisam falar aquilo, expor aquilo que vocês estão vivendo. E eles não tiveram coragem, o Lamartine falou, eles tiveram oportunidade de confessar, de fazer uma confissão diante de Deus e se limpar antes do casamento. Então as coisas acontecem assim. O Lamartine tinha um discípulo, ele começou a evangelizar uma pessoa, um amigo dele de juventude. E esse discípulo dele tinha muita dificuldade em crescer em algumas coisas. O Lamartine falou, tem alguma coisa aí. Começou a orar a Deus. Tinha problemas no relacionamento conjugal. A mulher estava grávida e eles estavam com muitos problemas. E o Lamartine começou a orar. Deus deu uma visão para o Lamartine. Ele olhava, ele via, tinha a visão do discípulo dele. E estava escrito assim, adultério. Maria era o nome da amante do cara. Deus revelou, o Lamartine falou com ele, ele teve a oportunidade de pedir perdão, confessou para a mulher, se restauraram. E hoje eles têm uma vida muito abençoada. Gente, ter intimidade com o Espírito Santo é assim, é entrar nessa esfera. Eu ouvi dele, isso eu estou contando coisas sobre nossa vida ministerial, mas na nossa vida o Senhor não nos deixa errar, Ele vai dando um discernimento, a gente vai sentindo uma aflição, você não consegue ir para frente se o Espírito Santo não estiver com você. A gente leu o Atos dos Apóstolos, né, que muita gente chama os Atos do Espírito Santo. Quando Paulo queria ir para um lugar, o texto diz, foi impedido pelo Espírito Santo de ir. O Espírito Santo não deixava, ele não ia. Outras vezes Deus falava em sonho. Quando ele viu um macedônio, né, dizendo, vem para cá, e Deus falou para ele, vai até Macedônia, porque eu tenho muita gente para salvar na Macedônia. Quando o apóstolo Paulo ia para Jerusalém, ia ser preso, ele disse, olha, durante todo o trajeto, nas últimas cidades, Deus vem falando comigo, que vai acontecer comigo, eu vou ser preso. E assim acontece, Deus, através do seu Espírito, quer ter intimidade conosco. Eu digo, o Espírito Santo é o companheiro constante, é aquele que está com você, é aquele que te abre os olhos espirituais, é aquele que te protege do mal, porque a palavra de Deus diz que o diabo não pode tocar você, porque o Deus
que reina sobre todas as coisas, decidiu morar em você, fazer de você o templo do Espírito Santo. E à medida que você vai se enchendo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aí, você tem que dar espaço para Ele. Entrando na atmosfera, lendo a palavra, orando, cantando, profetizando. Aí você entra naquela esfera que o mundo espiritual é natural para você. Você vê de olhos abertos, de olhos fechados. Deus te avisa em sonho, Deus fala com você, Deus te dá uma palavra de revelação. Ele diz, vai por aí, Ele diz, não vai por aí, fica aqui. E assim somos guardados por essa ação poderosa, essa presença de Deus através do seu Espírito. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Intimidade com o Espírito Santo é assim. Tornar-se conhecido. Fale com Ele. Não tenha vergonha. Fale com Ele e aprenda a ouvi-lo. Deus, Ele veio até nós através de Jesus Cristo. Mas Ele decidiu ficar conosco através do seu Espírito. Amém? Feche os seus olhos agora. Glorificado seja o Senhor, Deus dos céus, Deus da terra, que reina sobre todas as coisas. Se você ainda não tem o dom de línguas, peça a Deus, porque o dom de línguas, quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você entra numa esfera espiritual. Por que eu gosto de orar em línguas, às vezes, antes de começar a profetizar algo? Porque eu sei que o Espírito Santo vai me encher da verdade do Senhor, daquilo que Ele deseja que eu profetizo, que eu fale, que eu faça. Então, se você ainda não recebeu aquela visitação especial do Espírito Santo, que Ele vem sobre você e te dá o dom de línguas, você pode receber hoje, se você quiser. Insista com Deus, porque a oração de línguas te faz entrar numa atmosfera diferente. Se você ora em línguas, ore agora comigo. Diga no Espírito Santo, declare as maravilhas de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora pela ação do Teu Espírito, aquele que desce sobre nós como fogo, como línguas de fogo, e aquece os nossos corações, tira toda frieza, toda distância do seu povo, Senhor Deus, em se relacionar contigo. Senhor Deus, que o Espírito Santo, o companheiro constante, aquele que está conosco ao levantar, ao caminhar, ao deitar, resolvendo as questões conosco, nos auxiliando, nos livrando do mal. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora por essa presença poderosa do Espírito Santo, que venha sobre o seu povo agora, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem em pé e começassem a orar agora. Declare. Se você sabe orar em línguas, fale com som. Se você não sabe falar, fale em português. Mas busque a presença do Espírito Santo. Diga para Ele: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, me dá uma experiência especial. Espírito Santo de Deus,
Ola malashuri katsibala suri katsibala sura la basuri katsibala shelebas. Ora halabashuri katsibala suri bahala bashuri halabas. Ona mahashur halabasuri katsibala sarabasiri katsibala labas. Senhor Deus, envolve este templo, esta igreja, esta família que se reúne aqui, aqueles que estão conosco, Senhor Deus, na sua casa, na sua sala. Senhor Deus, nós queremos entrar numa esfera especial. Peça para Deus isso. Peça, Senhor Deus, eu quero sair do natural e entrar na esfera espiritual, na esfera do teu Espírito. O Espírito do Senhor vive em você. Coloque a mão assim no seu ventre, aqui ó. Coloque a mão, senta. O Deus, Ele decidiu viver em você através do seu Espírito. É o Espírito Santo, o seu companheiro constante, a sua companhia constante. Deus te ama tanto que Ele está com você todos os minutos, todos os segundos da sua vida. Basta acioná-lo, se relacionar com Ele. Ora halabaixuri katsibala sora la basuri katsibala shala la basuri.